boa noite, bem-vindos. Mais um encontro promovido pela nossa casa, o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, continuando a reflexão sobre as bem-aventuranças. Hoje vamos continuar nossa subida no monte, vamos chegar na sexta bem-aventurança. Antes, no livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, ela fala no primeiro capítulo, que o título é Jesus e Desafios, e ela nos diz: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Como a gente falou no primeiro dia de encontro, Jesus profere o Sermão do Monte, onde estão as bem-aventuranças, logo no começo da sua vida pública, logo no comecinho. Então, nós hoje vamos falar da sexta bem-aventurança, que é: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E a virtude que corresponde a essa bem-aventurança é a pureza, a limpeza de coração, a espontaneidade. Então, se a gente tendo humildade, começando com a humildade, reconhecendo o nosso real tamanho, nós temos, então, resignação para suportar as dores, as aflições que são inerentes à nossa vida no mundo de provas e expiações, né? E assim evoluindo, caminhando pouco a pouco nessas aflições, nós vamos sendo, portanto, capazes de manter também a nossa serenidade. Já fomos adquirindo alguma humildade, alguma resignação, depois a mansuetude, e assim com isso nós já conseguimos ir nos distanciando um pouco da revolta que tantos de nós temos. Então, nós podemos já reconhecermos-nos como iguais, como irmãos uns dos outros. E nesse reconhecimento do nosso tamanho, já resignados, continuando essa caminhada, subindo esse monte, nós passamos a ter, então, o desejo de que todos tenham aquilo que nós temos, que os direitos sejam iguais, que todos tenham acesso a tudo, a justiça. Então nós já sentimos fome e sede de justiça e seremos saciados. Nessa caminhada, com isso a gente vai reconhecendo, nessa ascensão, pouco a pouco, que existe além de nós uma força superior que nos move, que nos leva a isso. Como que a gente vai conseguindo desenvolver essas pequenas virtudes? Ainda não são virtudes, mas já são um caminho para elas. Nós vamos vendo que existe algo além de nós. Então, e que nós confiamos numa força que nós já sentimos. É quando nós vamos desenvolvendo a nossa fé. A fé raciocinada, a fé consolidada no estudo, no ensinamento, vamos aprendendo mais e mais. E essa fé vem desenvolvendo em nós uma outra virtude, a capacidade do perdão, de não ficar remoendo as coisas, de reconhecendo que o outro, que eu sou igual ao outro, o outro é igual a mim, que somos todos filhos de um mesmo pai, nós já conseguimos diminuir um pouco, ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas já conseguimos diminuir um pouco esse nosso egoísmo, né? E já conseguimos, algumas vezes, chegar ao perdão, a não ficar remoendo as coisas, não ficar com ressentimento. Pelo menos nós já temos essa noção de que devemos buscar alguma coisa além de nós mesmos. E tendo subido até aqui nessa montanha, nós chegamos então a um patamar
onde nós já podemos ter um coração limpo, puro, que é a bem-aventurança, a sexta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E, como dissemos, pureza, espontaneidade, perdão. Ao longo dessa subida, à medida que nós vamos crescendo em fé, em conhecimentos, nós vamos conseguindo esvaziar de nós algumas gavetas, vamos dizer assim, cheias de coisas que já não nos interessam mais, que já não são mais importantes para nós. Vamos conseguindo nos livrar de um peso excessivo, dos ressentimentos, da insegurança mesmo que nós tínhamos. A fé, ela nos dá essa força. Ao longo das nossas diversas reencarnações, nós vamos sempre aprimorando essas virtudes, elas não vão se desenvolver aqui nessa reencarnação, nesse momento. Nós já as trazemos de todas as outras nossas vidas. São construções, é um processo longo, difícil e extremamente libertador. Então, já trazemos algum resquício, alguma coisinha disso. E quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós vamos subindo essa montanha, mais nós vamos tendo essa oportunidade de esvaziar essas gavetas. E à medida que eu tenho gavetas que eu vou esvaziando, eu começo a ter mais espaço para receber o novo, para receber mais coisas. Eu vou diminuindo o peso da minha caminhada. Já que nós fomos esvaziando essas gavetas, nós podemos lembrar aqui, como nos diz na questão 913 do Livro dos Espíritos, né, o capítulo 12, no item 3, a questão 913, que quando Kardec pergunta qual o maior mal que nós temos, e os espíritos respondem que o egoísmo é a raiz, né, de todos os males. E aí a gente lembra a questão 914 do mesmo livro, que diz: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso e os espíritos dizem: à medida que os homens se esclarecem sobre coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. E aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que é o capítulo que vai nos falar de bem-aventurados os puros de coração. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz exatamente isso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E Kardec coloca em seguida o Evangelho de Marcos, o capítulo 10, versículos de 13 a 16, que diz: apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Aqui o evangelista nos fala que Jesus abraça essas crianças, abraça essa pureza, essa infantilidade, essa parte tão pura que todos nós nascemos com ela. Viemos de outras encarnações, trazemos as nossas imperfeições, viemos para resgatar tudo isso, para nos lapidar, para aprender, mas nascemos assim, quase que puros, né? Não temos memória. Aos poucos, nós, quando vamos no nosso processo reencarnatório, as memórias antigas elas vão esvaecendo, vão se apagando, para que a gente possa vir numa nova roupagem, numa nova oportunidade, começar um novo caminho.
Não perdemos nada dos nossos aprendizados, mas temos uma chance nova, uma oportunidade nova. E nos diz aqui Kardec, no item 3 do capítulo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Humildade, a primeira virtude. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso, as outras virtudes que nós já falamos. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como tinha tomado para a humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos, que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata no ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim que para aqueles que se lhes assemelham. Então ele nos fala dessa pureza de sentidos, da pureza de sentimentos. Tudo existe no nosso sentimento, no nosso pensamento. O conhecimento que a gente já tem, que a gente traz, é aperfeiçoado a cada nova reencarnação. A criança, ela vai sendo moldada por nós, os adultos, pelos pais, pelos cuidadores, pela família, quer biológica, quer adotiva, ou mesmo aquelas que já desde a infância mais tenra estão nas instituições, mas existe em torno de cada criança um núcleo de adultos que devem zelar pelo seu crescimento, pelo seu aprimoramento. É uma coisa muito natural a gente se encantar com as crianças, olhar para um bebê é uma coisa muito gostosa. Eles são assim, é como se um imã atraísse para eles. A gente não vê maldade, não vê nada de ruim, apenas uma beleza pura, simples, sorridente. Mesmo quando eles choram, ninguém normalmente parte para uma agressão. Quando uma criança chora, é instintivo a gente querer saber o que está acontecendo, levar amor, carinho, afeto, tentar acalmar aquela criança. Mas, com o passar do tempo, a criança, a gente vai vendo, vai aprendendo os valores do mundo, as convenções culturais e, inclusive, as malícias, né, que são peculiares dos adultos. Todos nós temos. Então, a criança vai reagindo a isso, como aconteceu com todos nós. À medida em que nós vamos percebendo o que agrada ou o que não agrada naquele nosso entorno, que cuida de nós, que provê as nossas necessidades, nós vamos procurando nos adaptar, vamos muitas vezes tolhendo coisas da nossa essência. Crianças que são criadas por adultos mais violentos vão ficando cada vez mais retraídas, com medo, e isso tudo a gente vai levando, vem trazendo ao longo da vida. Essa criança que nós fomos, ela continua existindo dentro de nós. E aí, às vezes, a gente vai, em geral, né? A gente vai se afastando da parte melhor dessa criança. Essa parte simples, a parte sincera, a parte que é capaz de perdoar. Criança está brincando com a outra criança e brigam por qualquer coisa, e aquilo é ali, naquele momento, em seguida, segue tudo, esquece, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, fica com raiva ali na hora, bate ou morde, reações instintivas, mas não ficam guardando aquilo, elas seguem. Mas um adulto, quando repreende de uma criança, dependendo de como faz, vai deixando marcas, vai deixando feridas nessa criança que começa a se retrair, começa a se fechar, e aí a gente vai crescendo com tudo isso e fazendo gradativamente
quase que desaparecer a nossa sinceridade, a nossa espontaneidade. E a espontaneidade é uma expressão natural do sentimento infantil em relação direta com as outras almas, com o estado da alma. Mas a gente vai aprendendo ou desaprendendo, nem sei qual é o termo, se a gente aprende ou desaprende, a tolher essas coisas, a reprimir sentimentos, a reprimir emoções, numa tentativa de agradar a sociedade, aos pais, aos professores, à escola. A gente vai perdendo essa inocência, vai perdendo essa simplicidade e vai adquirindo defesas e comportamentos, vai repetindo os comportamentos que a gente vê. Daí Jesus dizer: aquilo que quereis que vos façam, fazei primeiro vós aos outros. Porque a repetição, palavras elevam, mas exemplos arrastam. E a criança vendo isso e a gente dizendo para ela: isso é errado, isso é feio, isso é impuro, a gente vai criando situações naquela criança que ela vai se retraindo e vai perdendo essa simplicidade. E acontece assim conosco, espíritos. Ao longo de reencarnações, vamos trazendo mágoas, ressentimentos, voltamos ao mundo espiritual, aprendemos, achamos que já estamos aptos a corrigir, a reparar, né, alguma coisa dessas nossas más inclinações, como nos dizem os espíritos, e voltamos ao mundo material para mais uma prova, para mais um aprendizado, para expiação das coisas que nós fizemos e já reconhecemos como espíritos que não foram boas, queremos mudar isso em nós, queremos nos lapidar para chegar ao destino final para o qual nós fomos criados, que é a plenitude, a felicidade, o estado de angelitude. Quando Jesus ele exalta a limpeza de coração, ele está ensinando essa virtude de vivermos com confiança, reforçando aquela quinta virtude que é a da fé. Jesus era um perfeito pedagogo, um perfeito médico. Jesus né, o espírito mais puro que criou, que pisou na face da terra. Então a gente olhando a cena como nos descreve Humberto de Campos no Boa Nova, numa montanha, à beira do lago, final de tarde, o mestre sentado, e naquela cultura, o sentar-se e abrir a boca para falar, já estava claro para todos os que estavam ali, que ali havia um mestre, que ali iria ser dado um ensinamento muito importante. E Jesus começa esse Sermão do Monte com essas bem-aventuranças. Imagina aquele povo naquela época, dominado pelo Império Romano, e ele dizendo bem-aventurados, lembrando o que quer dizer essa palavra naquele contexto. Felizes é uma palavra também de estímulo, de ânimo, ânimo àqueles que estão sobrecarregados, porque eu aliviarei, ânimo àqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aquele povo entendia aquilo naquele sentido, no sentido daquele momento que o Estado vivia, que eles estavam presos subordinados ao Império Romano, uma divisão muito grande, porque o povo judeu sai do Egito, são 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e essa união acaba. Ao longo da jornada eles vão se desviando, se separando, e tem as 12 tribos, né? E tem os samaritanos, que são filhos, têm a mesma origem, né? São considerados como ralé, e Jesus, para ensinar o perdão, a misericórdia, a compaixão, ele vai usar a parábola do bom samaritano. Então ele vai pegar aquele clã que era considerado o pior e citar como exemplo da virtude do perdão, da compaixão, do amor ao próximo.
E a pergunta havia sido feita por um doutor da lei, aquele que era considerado o máximo naquela sociedade. E a resposta de Jesus, Jesus não foi agressivo, Jesus foi manso, humilde, compassivo, amoroso. Ele simplesmente, como falando para crianças, ele conta uma história. E aí é mais um sinal que Jesus nos dá da necessidade da gente ter essa pureza, essa simplicidade de coração. Ouvi a história. Um homem descia de Jerusalém e encontrou. Depois ele vai contar muitas outras histórias. Jesus, todo o seu ensinamento, praticamente todo o seu ensinamento, é feito com parábolas. Era o que se usava na época. E, como diz também no Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, aquele era o momento de maturidade da humanidade, o momento próprio para Jesus chegar, e ele vai nos dizer mais tarde, depois das bem-aventuranças, ainda no Sermão do Monte, que ele não veio destruir a lei, ele veio dar seguimento à lei. Então, como nós, humanos, já tínhamos maturidade suficiente para entender essa nova aliança, porque a primeira aliança foi feita com Moisés, também no Monte Sinai, mas aí era a lei veio com aquela imposição, não matarás, não furtarás, foram ordens dadas por Deus. Quase todos os 10 mandamentos começam com não faça isso, não faça aquilo, né? As crianças imaturas que nós éramos e rebeldes. E naquele momento foi preciso usar de um método mais claro, mais objetivo. Então veio a aliança de Deus, dizendo, não faça isso, não mate, não roube, não adultere. E Jesus chega e diz, olha, eu não vim destruir essa lei. Não é realmente para fazer nada disso, mas eu vim dar sentido à lei. Não vim destruir a lei nem os profetas, porque a tradição naquela época era a tradição oral, né? Não tinha livro, tinha a Torá, que eram os 5 primeiros livros do que hoje a gente chama de Antigo Testamento, mas os ensinamentos dos profetas tinha também o Talmud, mas os ensinamentos eram passados verbalmente, oralmente. A maioria das pessoas não sabia ler, escrever, não existia papel, era pergaminho, e isso deu margem a uma série de coisas, porque as letras hebraicas são muito semelhantes, às vezes um traço diferente dá outro sentido, e passados 2000 anos a gente continua a entender, a buscar os verdadeiros sentidos. Não porque tenha havido alguma falha, claro que não. Isso é necessário, se a gente entendesse tudo, como diz no Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador, eu vou enviar um Consolador que vai ficar com vocês até o final dos tempos. E é a nossa doutrina, a nossa querida doutrina espírita. Então, quando Jesus ele vem nos mostrando gradativamente. Então ele começa a sua vida pública fazendo, vamos dizer, uma recapitulação das leis. Bom, o que foi que a gente aprendeu até hoje, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, e de maneira amorosa, segura, esse grande pedagogo vem nos dizer como viver, o que fazer. Ele prega a humildade quando havia naquele momento um ódio muito grande do povo judeu contra o povo romano que invadiu as suas terras, né? Então, assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes a gente é invadido por sentimentos, por pensamentos que a gente traz de outras épocas e que nos dominam. Nós ficamos numa escravidão, às vezes, muito grande de coisas do passado. E é preciso abrir o coração, limpar, esvaziar essa mente, essas gavetas, para receber o novo, que é a nova aliança de Jesus. Então, se ele contava histórias o tempo todo, ele já estava nos mostrando que é preciso a gente ouvir, sentar,
conversar. Foi um ensinamento lúdico. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo muito da espontaneidade. A gente vai ficando, vai sendo reprimido pela gente mesmo, né? E se comunicando mal, a gente perde essa pureza, a pureza da criança, né? Como diz na música do Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É isso que a gente precisa reaver, essa entrega. Para isso a gente precisa de humildade, resignação, mansuetude, fé, determinação, confiança e estado de pureza, de limpeza. Precisa limpar o coração de tantas coisas que a gente traz. E no livro do Dr. Sérgio Lopes, O Sermão do Monte, ele sempre faz uma alusão a cada bem-aventurança a um dos chakras, né? Então, começou pelo chakra básico, de baixo para cima, porque estamos subindo a montanha, estamos subindo na nossa caminhada evolutiva, estamos indo para mundos melhores. Ele vai falar, ele diz aqui assim, o ser humano tem uma vocação natural para a simpatia e para a pureza de sentimentos. A parte mais espontânea do ser humano é bondosa, mesmo que não acreditemos, porque já nos acostumamos a desconfiar. E isso a gente vem resgatando a cada reencarnação. É a nossa origem, é a nossa destinação. Temos uma matriz original, onde estão gravadas a ternura e a simpatia espontânea. Precisamos reaprender essas virtudes e voltar a ser espontâneos, a ter pureza de coração. E todas essas virtudes vão se desenvolvendo em nós ao mesmo tempo. E se reforçando, uma reforça a outra. E ele vai nos falar aqui, então, já está quase no nosso horário, que essa virtude da pureza, da limpeza, da espontaneidade, está ligada ao chakra laríngeo. Nos diz ele, localizado na altura da garganta, esse chakra está relacionado especialmente à nossa capacidade de comunicação espontânea e, portanto, a essa virtude que estudamos, a espontaneidade. Se associa ao poder da palavra, criando coisas pela palavra, prestando atenção e assumindo responsabilidade pelos nossos atos. Bloqueios nesse centro de força determinam a perda da capacidade de expressão do indivíduo com alterações que vão desde perturbações na fala até a livre manifestação dos sentimentos autênticos. E é verdade, né? A gente pode ver isso. À medida que a gente se reprime, que a gente não confia nos outros, que a gente desconfia, que a gente diz, não, eu já vivi isso, eu sei como é que é, a gente vai se fechando, vai tendo dificuldade de se comunicar, vai perdendo a espontaneidade e vai se afastando, então, desses princípios de amor, porque a gente volta a ficar centrado em si mesmo, se volta para dentro, não para se conhecer, mas, vamos dizer, para se proteger. Os sentimentos associados são a celebração da liberdade de expressão, quando a energia aflui ao chakra, e de frustração, quando ela se escoa. Absolutamente relacionado à limpeza de coração, relaciona-se esse chakra à bem-aventurança que Jesus nos ensinou quando advertiu aos adultos quanto a deixarem chegar até ele as criancinhas. Essa é a natureza da espontaneidade e da pureza de sentimento, fazendo completo sentido o que dizia, bem-aventurados os limpos de coração. Como a gente afasta da gente a criança interior, a espontaneidade, talvez a gente possa dizer num mecanismo de defesa que não nos defende, que nos afasta da nossa essência. Fomos criados simples e ignorantes, somos espíritos que tendem à perfeição. E ao longo do caminho nós estamos vindo nos perdendo numa série de coisas,
E cada vez que nós nos perdemos, nós ganhamos uma nova oportunidade de uma nova reencarnação. Nesse momento específico que nós estamos vivendo, como faz falta a limpeza de coração, a limpeza de sentimentos, a pureza de sentimentos, né? A espontaneidade, como nós estamos fechados uns com os outros, com medo às vezes uns dos outros, na insegurança que gera em muita gente, a gente vai ficando retraído e vai tomando certos cuidados, quando tudo que está acontecendo devia nos levar, tem potencial para nos levar, de volta à casa do Pai, de volta aos princípios da espiritualidade, de volta aos bons conceitos ético-morais. Mas está acontecendo gradativamente. Nós que ainda estamos muito presos à matéria, com muito medo de muita coisa, desculpem, vamos nos privando dessa espontaneidade. Mas temos a oportunidade de darmos a mão e brincarmos como crianças, confiando uns nos outros e seguindo o Mestre. Vamos nos ver então nesse monte, em torno de Jesus. Vamos pegar o Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, olhar, vamos ler com o coração, não uma leitura mecânica, vamos ler esse Sermão do Monte, sobre o qual Gandhi disse que se perdesse tudo que já foi escrito no mundo, mas se conservasse, preservasse o Sermão do Monte, nós não teríamos perdido nada. É o momento que Jesus chega, nos dá a mão e nos diz, vem cá, vou ensinar como é que vocês podem fazer. Vou dar todos os segredos para vocês se desenvolverem bem, crescerem e tomarem um novo rumo nas vidas de vocês. Essas vidas de espírito que nós estamos vindo reconstruindo dia a dia. Ficamos por aqui hoje, pensando na criança, buscando a nossa criança interior, vendo o que foi que restou dessa criança em nós. Quem sabe a gente olhe para essa criança interior e pergunte a ela o que ela acha da gente como adulto. Será que quando a gente era criança, a gente pensou um dia que ia se tornar o adulto que nós somos hoje? Que sonhos nós tivemos? O que é que nós esperávamos como éramos criança? Como é que nós víamos a vida? Como é que nós víamos o mundo? Será que a gente não pode resgatar muito disso? Será que a gente não pode voltar a ter essa simplicidade, a brincar novamente, a ter uma vida mais leve, mais lúdica, mais sincera, mais espontânea? A reconstrução do mundo, essa caminhada para esse mundo de regeneração, será que não passa por aí? Será que a gente está brincando aqui no play e porque se machucou, o coleguinha pegou a bola, a gente vai ficar zangado a vida inteira? Ou a gente vai voltar até aquele amiguinho, pegar a bola e continuar o jogo, continuar junto, continuar amigo, continuar a nossa caminhada? Então, vamos tentar fazer isso. E quando a gente diz paz e bem, que a gente busque esse bem e essa paz interior e o bem dessa criança que vive em nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.